Muito obrigada. Bedra, você tá com o vídeo desligado. Perdão. Propósito da Ordem Rosa Cruz Amorque. A Ordem Rosa Cruz Amorque é uma organização internacional de caráter templário, místico, cultural e fraternal, de homens e mulheres dedicados ao estudo e à aplicação prática das leis naturais que regem o universo e a vida. Seu objetivo é promover a evolução da humanidade através do desenvolvimento das potencialidades de cada indivíduo e propiciar ao seu estudante uma vida harmoniosa que lhe permita alcançar saúde, felicidade e paz. Neste mistério, a Ordem Rosa Cruz Amorque oferece um sistema eficaz e comprovado de instrução e orientação para um profundo autoconhecimento e compreensão dos processos que conduzem à iluminação. Essa antiga e especial sabedoria foi cuidadosamente preservada desde o seu desenvolvimento pelas escolas de mistério esotéricos e possui, além do aspecto filosófico e metafísico, um caráter prático. A aplicação destes ensinamentos está ao alcance de toda a pessoa sincera, disposta a aprender de maneira aberta e motivação positiva e construtiva. Lembramos a todos os presentes de que a abordagem utilizada nesta atividade refere-se ao estudo e pesquisa do palestrante e não representa a palavra oficial da Ordem Rosa Cruz Amorque. Algumas pessoas estão colocando no chat que estão com problemas de áudio. Eu acho que, não sei se a maioria está ouvindo bem. Ok. Então pode Vamos ser a problema. seguir. Me permita só, Johnny. Vamos a seguir a apresentar o nosso distinto palestrante, Marco Rogério Chaves da Silva, FRC, SI. Marco Rogério Chaves da Silva, engenheiro eletricista com MBA em Gestão de Empresas e especialização em Gerenciamento de Projetos, ambos pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Há 4 décadas, atuando em sistemas de proteção de energia elétrica, concentra-se atualmente em projetos para o mercado de geração distribuída de energia, sendo também professor em cursos de pós-graduação na área de sistemas de potência. É membro da antiga e mística Ordem Rosa Cruz Amorque desde 1979 e da tradicional Ordem Martinista Tom desde 1987. Exerceu vários cargos ritualísticos e administrativos nas 2 ordens, tendo sido venerável mestre da Heptada Martinista São Paulo, mestre da Loja Rosa Cruz Santana Amorque, mestre de equipe iniciática por várias gestões e mestre da classe dos artesãos. Por vários anos, exerceu para a grande loja dos países de língua portuguesa da Ordem Rosa Cruz Amorque as funções de monitor regional e orador regional das regiões em São Paulo. Atualmente é palestrante de uma dessas regiões em São Paulo e orador oficial da região do Nordeste. Ministra cursos e palestras sobre cabala, alquimia e criação mental. Soro Dione, devolvo-lhe a palavra para, dentro do rito mais pleno, passar a palavra para o nosso ilustre palestrante, como chamamos na Ordem Rosa Cruz, nosso querido frater, irmão. Pois não. Obrigada, Frater Bedran. Frater Elton também está ajudando ali no chat. Eu gostaria de primeiro agradecer a sua disponibilidade de estar aqui com a gente, de fazer essa palestra, proferir, né, essa palestra. E, sem mais delongas, the floor is yours, né? O chão é seu, o palco é seu, vamos lá. Muito obrigado.
Boa noite a todos, né? Eu agradeço, né, o convite, né, da Soro para que eu pudesse estar aqui hoje. Agradeço a confiança de nos colocar aqui para uma apresentação, para uma palestra, né? E especialmente agradeço a presença de todos, fratres, sorores, convidados, amigos da AMORC, pessoas que possam ter interesse nos nossos ensinamentos. O que nós vamos hoje apresentar, né, o que vai ser apresentado hoje, tem muito a ver com uma parte dos nossos ensinamentos Rosa Cruzes, sempre lembrando, né, na medida do meu entendimento, obviamente, né? Nós somos sempre seres em evolução, então eu hoje entendo mais do que ontem e amanhã com certeza entenderei mais do que hoje, né? Então, fazendo esse flash, né, de hoje, então aí nós vamos seguir no tema, né? O processo Rosa Cruz de criação mental, né? É, é importante, né, quando a gente fala de processo de criação mental, primeiro é compreender que é efetivamente um processo. Um processo ele é feito de etapas, ele é feito de steps, né? Que devem ser seguidos na nossa certa sequência para que o objetivo seja alcançado. Além de um processo, então, é um processo Rosa Cruz. É um processo que os Rosa Cruzes têm usado por séculos, né? Desde, em princípio, do século XVI, XVII, mas muito antes, né? Na história da Ordem Rosa Cruz, a gente pode, se a gente vai pegar as raízes mesmo da ordem, a gente vai chegar no Egito Antigo, a gente vai chegar na Grécia, a gente vai passar pela Idade Média. Desculpa, Frater Marcos Rogério, desabilitar o seu som. Tá bom. Consegui? E Ok, se, desculpa. imagina, e sempre, né, aplicando e registrando esses ensinamentos. Então, é um processo, são várias fases. Rosa Cruz, porque tem a ver com muito do que os Rosa Cruzes do passado nos legaram, né, de criação mental. Então, em primeiro lugar, a gente deve notar que nós estamos falando mental e, portanto, estamos falando do uso de uma capacidade que o ser humano tem, que é a capacidade de pensamento, né? E a capacidade de, com os seus pensamentos, criar formas, criar figuras, criar cenários na sua mente, no interior da sua mente, né? Para determinados propósitos. E o propósito, então, desse processo Rosa Cruz de uso mental é para a criação, né? É importante que a gente fale, né? Que quando a gente fala criação, né? Logo de imediato as pessoas tendem a imaginar como se fosse um mágico tirando o coelho da cartola. Quer dizer, eu vou fazer agora acontecer tudo o que eu quero na minha vida, vou fazer um abracadabra e tudo vai acontecer, tudo vai ser maravilhoso. E é importante que a gente reconheça, então, nesse início, né, de bate-papo, né, que do nada nada se cria, como diziam os místicos do passado, né? Então, tudo que poderia ser criado, tudo que tinha que ser criado, foi criado no primeiro instante, do primeiro microsegundo da criação. E agora, o que acontece, né, daí para frente, são modificações e alterações daquilo que existe, né? Então, a gente não vai criar nada, porque quem cria, quem pôde criar foi o Criador, né? O nome que a gente dá para ele, isso é irrelevante, mas a gente aqui tem que chegar num acordo de que existiu, para que tudo isso aqui existisse, né? Teve
alguém, alguma energia, alguma força, teve algum acontecimento, né, que fez tudo isso que nós conhecemos, todas essas energias vibratórias que nós conhecemos, vir à existência. Tá? Então, essa é uma primeira premissa que eu peço a vocês, né, a gentileza de considerarem isso. Né? E a segunda premissa, que eu também considero importante, né, é que todos os códices, né, da criação, seja na própria Bíblia cristã, seja na Torá judaica, seja nos escritos dos caldeus, seja nos escritos egípcios, seja qualquer escrito que a gente for no passado, diz que esse ser, essa energia, esse criador, né, criou o ser humano, né, homem e mulher, né, macho e fêmea, os criou à sua imagem e à sua semelhança. Bom, quando a gente fala a sua imagem, né, dá para pensar em alguma coisa. Por exemplo, se é a imagem normalmente a gente chama especular, é de espelho, né? Então, tudo aquilo que o Criador é, né, onipresente, onisciente, onipotente, nós, como seres criados, somos bastante o inverso, né? Nós somos perecíveis, temos data de validade, né? Não somos onipresentes. Se a gente está aqui, tem dificuldade de saber o que está acontecendo na sala do lado, só se tiver um bom ouvido, aí a gente às vezes fica sabendo, né? E então é a imagem, mas a semelhança. E qual é a grande semelhança que o ser criado guarda com relação ao Criador? É a capacidade de pensar. Tá? Os escritos mais antigos, né, eles dizem que, no princípio, né, esse Criador, né, pensou, desejou. Né? E, a partir daí, ele emanou vibrações que foram decaindo, que foram mudando, até chegar nas vibrações materiais, e essas vibrações materiais que se adensaram, nos criou, mas dentro de nós, né, existe uma centelha desse Criador. E os próprios livros dizem que ele fez do barro da terra um ser e soprou nas suas narinas o sopro da vida. E então aquele barro se tornou um ser vivente. Com a capacidade, como ele tem dentro dele uma diminuta porção daquele ser criador, ele tem também uma diminuta capacidade também de criar. Mas, diferentemente daquele ser criador que ele criou por seu desejo tudo o que existe, né? Nós podemos também, então, criar, mas não do nada. Nós podemos tentar modificar as vibrações já existentes na criação. Né? E, historicamente, né, esse princípio Rosa Cruz de criação mental, a gente costuma dividir em 4 grandes movimentos, como se fosse uma ópera, como se fosse uma canção, e a gente divide em 4 movimentos. Então, a gente vai tentar explorar esses 4 movimentos, e eu vou pedir a vocês o seguinte: no final, né, a gente vai fazer um breve, bem breve experimento, né, de criação mental, né, só para exercitar, né? E como agora nós estamos começando, as regrinhas desses 4 etapas ainda não foram colocadas aqui, então vale tudo, né? Então, vocês tentem elencar algumas coisas que vocês gostariam de criar com a mente, e conforme vão passando essas etapas, né, especialmente a etapa 1, vocês vão
aquilo que não se adaptar àquelas regrinhas que vão ser dadas, você vão riscando, né? Eu espero realmente com muito desejo que sobre pelo menos alguma no final, tá? Algum desses desejos, né? Desses que para que a gente possa fazer então o experimento. Bom, a primeira regra básica, né? A primeira etapa básica da criação mental é é a coisa mais óbvia do mundo, mas é determinar o que nós queremos criar. É óbvio, né? Mas é tão óbvio que a gente esquece. Então, é preciso determinar, é preciso escolher. Nós estamos acostumados tanto que a maioria do que nós desejamos não ocorre, ainda bem, tá? Que a gente deseja tudo, porque vai que alguma dá certo, né? Então a gente vai desejando, né? E muitas vezes tem desejos antagônicos, até porque, não sei, né? Só que, né, tem um pequeno ditado que diz assim, né? Muito cuidado com o que você pede para Deus, que ele pode até te atender, né? E aí, né? Como é que a gente vai lidar, né? Então, a primeira regra básica é, ao fazer ou tentar fazer uma criação mental, escolha um único desejo para fazer essa criação mental, tá? Ah, mas então eu não posso fazer outra, tal? Pode, você pode fazer quantas você quiser, mas cada uma a seu tempo. Porque se você quiser uma coisa, depois está querendo outra, depois para querer outra, você parece aquela pessoa faminta que está em frente ao chapeiro lá de sanduíche e vai morrer de fome, porque hora você pede um sanduíche de alguma coisa, hora você muda e pede churrasquinho, hora você muda e não sei o quê. Então, você muda, muda, muda e vai morrer de fome. Então, esse desejo tem que ser, nesse momento, naquele momento, único, né? Mas é como eu brinco aqui, vamos dizer assim, agora eu vou ter um desejo único, 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 né? Fazer com que o braço direito da Soror, né, doa, né? É, Soror, de onde está doendo o seu braço? Não? Hum, eu devo estar meio fraco, sabe? Eu acho que eu estou um pouquinho fraco. Então. E não vai doer mesmo, tá? A não ser que ela acredite que eu tenho tanto poder que ela mesma vai criar no seu braço direito uma dor. Mas aí não fui eu que criei. Aí foi ela que criou, nela mesma. Porque ninguém consegue fazer nada de ruim para ninguém. Mas tem um corolário disso. De bom, às vezes, também não, tá? Cada um é responsável por si, por aquilo que faz, né? Então, qual é o conceito que a gente pode tirar disso? Que esse objetivo, que é único, ele tem que ser construtivo, não pode ser para o mal de ninguém, né? Eu vou fazer aqui um desejo, uma criação mental para que o meu colega de trabalho perca o emprego, quebre a perna, lá sei eu, para eu poder ser promovido. Com certeza não vai dar certo, tá? Por quê? Porque o universo, lembra que a imagem e semelhança. Então, o universo, ele foi criado de uma maneira construtiva. E nós vamos querer usar essa capacidade mental, tá? Que nos foi dada e incutida em nós pelo próprio Criador, nos tornando semelhantes a Ele, tá? Nós temos que seguir o fluxo da criação, e o fluxo da criação é construtivo, tá? Ele não é nada contra alguém, né? Então, o desejo tem que ser único e construtivo, tem que ser bom. Então, vocês viram no currículo que eu sou engenheiro eletricista, tenho 60 e mais um pocão de idade, né? Mas eu, agora, como eu conheço criação mental, né? Eu vou agora decidir um desejo único e que é construtivo.
ser um cirurgião cardíaco, né, de renome internacional, porque já que é para fazer, eu vou fazer bem feito, tá? Para poder operar aí alguém que está aqui assistindo a gente, né? Bom, será que isso é realizável, né? Todo mundo que já viu algum cirurgião, né, sabe que medicina, né? Você faz 5, 6 anos, depois você faz residência, depois você faz especialização, depois, quer dizer, você vai afunilando, e são anos, para depois começar a criar nome, até poder criar um nome respeitado pelos seus pares na sua região, depois no seu país, e aí, então, mundialmente, né? Isso não é viável. Isso você pode querer, mas isso não é realizável, né? Então, sai daí uma outra regrinha da criação mental. Ele tem que ser única, não pode prejudicar ninguém, não pode ser contra as regras da natureza, tem que ser realizável, tem que ser alguma coisa. Então, por exemplo, eu parei de estudar na oitava, agora é nona série, né? Na nona série, por motivos, né? Mas vou fazer uma criação mental de eu fazer daqui 2 anos uma pós-graduação, mestrado, tal, em alguma área. Gente, não dá certo, não dá. Então, esse desejo ele tem que ser bom, ele tem que ser possível, tá? Possível de ser realizado. Então, se você parou na nona série, então tudo bem, você pode fazer um desejo de cursar o segundo grau. Aí é um desejo possível de acontecer, porque tem coisas que têm pré-requisitos. Então, por mais poder mental que você pense que tem, não vai conseguir, né? Então, ele tem que ser algo único, realizável, né? E ele tem que ser útil, de preferência, né, para mais alguém. Ele tem que ser altruísta, tá? Falar em altruísmo, né, é aquele negócio, né? O milionário que doa, faz uma doação para construir um centro cirúrgico, não sei aonde e tal. Ele está, na realidade, ele está talvez pensando assim, puxa, eu sou um cara bom, eu estou doando, tem um pouco de ego aí, sim, mas não importa, ele está fazendo bem para um monte de gente, né? Então, esse desejo, ele tem que ser preferencialmente altruísta, fazer bem para mais alguém, seja companheiro, companheira, filho, filha, irmão, primo, amigo. Ele tem que, quando se concretizar, fazer bem para mais alguém, tá? Então, quando eu consigo essas regras, quando eu consigo, eu tenho certeza que um monte de desejos que estavam elencados aí já foram sendo riscados, né? Já tem coisa que vocês devem estar riscando. Espero que tenha sobrado uma, talvez duas condições. E aí a gente, então, tem esse desejo com essas regras. Então, a gente vai para o segundo movimento da criação mental. E ele é um movimento que o nome que a gente dá a ele confunde as pessoas, porque o nome desse movimento é visualização. E é uma pena porque as pessoas elas fazem uma correlação entre visualização e o ato de ver, né? Mas visualizar é mais, muito mais do que ver apenas, né? Visualizar, né, é você colocar os seus 5 sentidos em alguma coisa, né? Então, essa regra da visualização vai ser você criar no fundo da sua mente, eu chamo de tela mental, né? Criar na sua tela mental uma cena
tá? E essa cena tem que impressionar a tua visão, a tua audição, o teu tato, o teu paladar, né? Ela tem que, o teu olfato. Então, ela tem que ser algo que pegue todos os sentidos objetivos na cena, tá? Agora, veja, eu poderia, né, se eu fosse uma pessoa muito boa de desenho, né, eu poderia, nas pessoas que eu estou vendo aqui presentes na sala, eu poderia clicar, poderia fazer um rascunho, um desenho, com a fisionomia de cada um que está aqui, com, né, a silhueta de todo mundo, cada um que está aqui. Só que isso, né, poderia até colocar, por exemplo, um cheiro, ou evocar cheiros, evocar paladar, né, falar de comidas, falar de, né? Só que com tudo isso, esse desenho que eu faria, ele não seria real. Por que que ele não teria realidade? Porque enquanto eu estou falando, né, enquanto vocês estão me ouvindo, né, existem trocas, né? Vocês estão olhando para mim, eu estou olhando para os que aparecem aqui na minha tela, né? Existe uma troca. Vocês estão pensando alguma coisa, eu estou pensando outra coisa, tá? Então, existe emoção colocada nessa troca, mesmo sendo virtual, existe uma emoção sendo trocada, tá? Então, esse desenho que eu faria, né, ele não seria real, porque faltaria o quê? A emoção, né? O que torna um quadro mental, uma visualização com os 5 sentidos objetivos, o que torna isso uma realidade, tá, é a minha capacidade de colocar nessa tela mental, tá, emoção. Tá? E veja, se você está criando uma cena, né, com 5 sentidos objetivos no fundo dos teus olhos, e você sabe que ela vai acontecer, tá? Você não ficaria emocionado? Ficaria. É uma coisa. Porque é importante a gente dizer o seguinte: o mundo material, tá, ele é a substanciação, certo, de um mundo que a gente poderia chamar de um mundo das formas, ou que alguns chamam de astral. E seria também, a mais ainda, uma materialização de um mundo superior a esse mundo astral, que é o mundo mental, né? Então, o mundo mental, ele cria o desejo, né? Ele cria a figura, um arquétipo, alguma coisa, ele coloca isso no mundo das formas, que seria o astral, né? E ele faz com que, na sequência da criação, como Deus a fez, faz com que isso se materialize no mundo da forma, que é o mundo onde nós estamos. Então, quando nós usamos a capacidade que nós temos, capacidade mental, de criar, de modificar o ambiente, usando a mesma capacidade que o Criador, claro, nas devidas proporções da nossa pequenez com a grandeza do Criador. Mas quando a gente faz isso, a gente está interagindo com o mundo mental. Lembra? Nós estamos fazendo a criação mental, nós estamos no mundo mental. O que vai para o mundo mental passa para o mundo das formas, se tiver aquelas características, se ele for altruísta, se beneficiar mais alguém, se não for negativo, não for contra a lei da criação, não for contra nada, contra ninguém e tal, ele passa para o mundo das formas, e uma vez chegando no mundo das formas, né, no devido tempo, ele vai se materializar no mundo das formas. Então, quando nós aqui estamos fazendo a criação, né, estamos fazendo essa tela mental, e estamos colocando emoção, né,
nós estamos criando, nós estamos mandando esse quadro para o mundo mental. E como a lei da criação vai do mental para o das formas para o da forma, no devido tempo vai se materializar. Mas quando é que nós estamos criando? Nesse momento de mandar para o mundo mental. Já está criado. Tá? Não vai ser criado, já está criado. É só agora uma questão de tempo para que ele se materialize. Então, sabendo disso, quando a gente está fazendo essa visualização, tá? É para ficar emocionado, porque você está fazendo. Né? Mas, então, quais são as regras dessa visualização? Uma vez entendido um pouco o que é essa visualização, os 5 sentidos, mais a emoção, né? O que é que eu devo visualizar? O que é que eu devo colocar na minha tela mental? Né? Então, por exemplo, né? Eu quero uma BMW preta. Muito bem. Quando eu falo isso, automaticamente eu estou dizendo para o universo seguinte: se for BMW azul, eu não quero. Se for Mercedes, também não quero. Se for, eu também não quero. Eu quero a BMW preta, né? Mas e se a nossa condição pré-criação mental nos levasse a ter uma Mercedes amarela? Não quero, né? Ah, não, eu quero, vou criar aqui uma casa, eu estou vendo aqui, visualizando uma casa, ela é amarela, com janelinha azul, tem umas florzinhas penduradas e é o número 1, 2, 3. Bom, quer dizer que se ela for com a janelinha vermelha, se ela for no número 3, 2, 1, você não quer, é o que você está falando para o universo, né? Então, quando você determina algo, você exclui todo o resto, né? Mas o que é que verdadeiramente você está querendo, né? Então, quando você fala que eu quero uma casa, tá? Tudo bem, você quer uma casa. Se você falar que é 3 dormitórios, se for 4, é ruim para você? Não sei, talvez, né? Então, você tem que analisar o substrato do que você deseja. Então, você não quer uma casa amarela com portinha, não sei o que e tal. Você quer uma moradia. Você quer um teto, tá? Inclusive, se for recebido, for ganho, for herdado, for doado, ou se tiver dinheiro para pagar o aluguel, já está bom. Eu não sei, né? Mas você tem que ir atrás do desejo, mas não do desejo simplório de as coisas, mas aquilo que está por trás do desejo, que são os sentimentos de subsistência, os sentimentos de alegria. Por isso, você vai se emocionar. Então, você tem que ir em coisas que possam te fazer emocionar. Eu vou dar um exemplo, né? Por exemplo, mas suponha que eu quisesse mudar de emprego, né? Bom, tudo bem, eu quero mudar de emprego porque eu acho que onde eu estou, não, né? Eu vou contar uma história que não é minha, né? Foi escrita pelo nosso primeiro imperator, primeiro chefe geral, vamos dizer assim, da Amorc, né? Nesse ciclo de existência, né? Que começou, né? No começo dos anos 1900, Dr. Howard Spencer Lewis, ele rodou os Estados Unidos num ciclo de palestras, né? E esse ciclo de palestras, inclusive, resultou num livro que é Princípios Rosacruzes para o Lar e os Negócios, né? Que é vendido pela grande loja de língua portuguesa. Tá? E nesse livro, numa das palestras, ele conta exatamente a história de um rapaz que morava numa cidade muito pequena e não estava satisfeito de maneira alguma com o emprego dele. Então, ele queria mudar de emprego, mas, poxa, só tinha aquela empresa onde ele morava, na cidade e tal. Então, ele fez uma criação mental para vender a casa que ele tinha lá naquela cidadezinha
porque ele entendia o seguinte: se eu conseguir vender a casa, eu vou poder ter dinheiro para comprar na outra cidade uma casa, e tendo a casa ali, eu vou poder arrumar um emprego numa outra empresa, né? Muito bem. Mas o que ele queria era um outro emprego. Não era mudar, não era vender a casa, mas ele concluiu que para usar a ajuda, né, da criação mental, a ajuda de Deus, né, ele precisava vender a casa para então mudar, bababá, bababá, bababá. Só que aconteceu o seguinte: ele foi convidado para trabalhar numa empresa na outra cidade. E essa empresa, inclusive, ela fornecia residência para os empregados. Então, ele foi trabalhar lá, morar numa casa da empresa, e aí ele pôde, inclusive, alugar a casa que ele tinha naquela cidade que ele morava. Tá? Então, qual é a grande moral dessa história? Se você está usando uma capacidade que é divina, uma capacidade criativa, nunca tente ensinar para Deus como ele deve fazer. Porque se você sabe, você não precisa. Você vai e faz. Né? Se você está pedindo ajuda, né? Tá? É aquele negócio. Nossa mente tem poder? Tem. Ah, então vai lá e levanta uma cadeira com a mente e faz ela flutuar. Não! Deus me deu poder nos músculos, nas pernas, tal, para eu poder ir até lá e levantar a cadeira por mim mesmo. Eu não preciso da ajuda extra para fazer isso. Então, eu não preciso concentrar poder. Né? Então, essa história, né, mostra muito bem que o ser humano ele não consegue ver o total da história. Ele vê uma parte. E, baseado na parte, ele tenta determinar a sequência de eventos. Né? Só que, às vezes, ele pode estar enganado. Então, eu vou voltar do que eu estava dizendo. Então, suponha que eu quisesse estar mais satisfeito no meu emprego. Né? Porque se eu quero mudar de emprego, lembra a história do cara, né? Ele queria, mas queria vender a casa para mudar. Pode ser que eu querer mudar de emprego não seja legal. Mas eu estou querendo mudar de emprego por quê? Porque eu não estou satisfeito aonde eu estou. Tá bom. Então eu não estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Se mudar o que eu estou fazendo lá onde eu estou, eu quero mudar de emprego? Ah, não. Se mudasse a maneira do meu trabalho, a maneira das pessoas, a maneira do que eu faço, eu ficaria lá, já conheço a empresa, não precisaria mudar. Tá bom, então você não quer mudar de empresa. Você quer ter uma condição melhor, tá? No trabalho, você quer estar feliz no trabalho. Agora, o que que é estar feliz no trabalho? Estar feliz no trabalho. É essa criação que você tem que fazer. Bom, mas então, como é que eu verbalizo isso? Veja, eu e minha esposa, né? Tudo que a gente consegue na vida, desde sempre, nós comemoramos, certo? Nós comemos alguma coisa gostosa, tomamos um vinhozinho às vezes, toma um negocinho, fazer um brinde, porque nós conseguimos alguma coisa. Então, se essa minha felicidade, né, no trabalho, seja no emprego novo, seja onde eu estou, se ela acontecesse, né, quando ela acontecer, é muito provável, que eu vou estar junto com a minha esposa, tá? Comendo, conversando e falando, puxa, que bom que eu estou satisfeito com o que eu estou fazendo. Veja, eu não estou limitando nem que é onde eu estou, nem que é algum lugar novo. Porque, na verdade, o que eu quero é estar satisfeito com o que eu estou fazendo. Você tem que ir no âmago do teu desejo, não na periferia. Né? Então, eu posso ver nós dois, por exemplo, sei lá, na cozinha, tomando um vinhozinho, feliz, eu estou feliz. Ela está fazendo uma comidinha, eu sinto o cheiro, né, o aroma da comida, eu sinto o ventinho que está entrando pela janela, né? Quer dizer, eu coloco os meus cinco sentidos ali, nessa, nessa cena que sou eu e ela felizes, né? Porque eu consegui o que eu queria, tá? E aí eu coloco emoção. Eu transformo aqueles cinco sentidos, aquela figura, aquela pintura, vamos chamar assim, dos cinco sentidos, eu coloco emoção para dar vida a ela.
Eu dou vida para essa pintura, tá? E quando eu dou vida para essa pintura, né, eu estou mexendo com o mundo mental. Quando eu coloco a emoção, eu estou mexendo com o mundo mental, né? Então, a gente já chegou basicamente num conceito, né, que seria o seguinte: criar, colocar os cinco sentidos num desenho no fundo, né, da mente, né? Imagina que o fundo da tua mente tivesse uma tela cinza, preta, sei lá, você escolhe a cor, tá? E aí ali você constrói, desenha, com cuidado, com vagar, sem pressa. Você faz aquela cena, coloca os cinco sentidos, e aí chega a hora H, coloca emoção. Se emociona porque vai acontecer, está acontecendo naquele momento, né? Vai demorar um certo tempo para se materializar, mas está acontecendo. Aí chega a fase 3, que é difícil, 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 difícil para nós. Porque, sabe aquele negócio? Você criou essa tela, né, na mente, colocou os cinco sentidos, colocou emoção, ficou feliz, e não sei o que e tal, e agora solta. Agora deixa aí, bom, mas parece um filho que eu criei, parece uma coisa que é minha e tal. E a terceira fase é liberação, é liberar. Liberar para o universo, ou como nós colocamos, né, no Rosa Cruz, liberar para o cósmico. Liberar, né? Mas é difícil, porque é nossa cria, né? Então, muitas vezes, né, a gente esse exemplo que eu vou dar funcionava muito com o pessoal que deve ter acima dos 40 anos, não funciona muito com o pessoal dos 20 anos, que eles não se lembram de selar carta lá no coisa para o carteiro, tal, muito já. Mas é como se a gente fizesse uma carta, escrevesse uma carta, né? Endereçasse a carta, tal, bonitinho, coloca, né? Então, e coloca o selo, tal, e põe ali na caixa para o carteiro pegar e levar para entregar. Só que quando o carteiro está chegando, né? Mas será que eu pus o remetente? Aí você pega de volta para ver se pôs o remetente. E o carteiro acabou de passar, né? Ah, não, eu pus o remetente. Ah, que bom, puxa vida, se não, né? Aí põe lá na caixinha de novo. Aí o carteiro está vindo de novo. Mas será que eu selei, coloquei o selo direito? Aí pega para olhar e o carteiro passa de novo. E nunca sai da tua mão aquele negócio. Então, é, a técnica nossa vai ser cinco sentidos, coloca o objeto, coloca a emoção, faz uma inspiração profunda, exala o ar e mentalmente diz: se for da vontade de Deus. Por quê? Porque nada que não for da vontade de Deus acontece, ou eu não devo querer aquilo que não seja da vontade de Deus. Então, se for da vontade de Deus e do meu merecimento, né? Porque aquilo que você não tem, as pré-condições, aquilo que você tenta ludibriar o universo, você acha que é tudo para o bem e tal, mas você está sendo só egoísta ou só. Então, não é do teu merecimento, né? Então, se for da vontade de Deus e do meu merecimento, está feito, né? E isso, essa palavrinha é uma palavrinha mágica. Está feito. Veja que eu não disse, tomara que seja feito, São Longuinho me ajuda que seja feito, tá? Espero que dê certo, espero que ocorra. Não. Você fez uma afirmação para você mesmo, está feito. Isso já está no passado. Tá? Quando você construiu a forma mental, colocou os sentidos e colocou a emoção, e você liberou, inspirou, expirou
e, se for da vontade de Deus e do meu merecimento, foi feito. Já foi feito, né? Aí muitas pessoas às vezes falam para mim, mas eu posso fazer de novo a mesma criação? Depende, se você não acredita no que você fez, faz de novo. Agora, se você fez, está feito. Fazer de novo é a mesma coisa de que tirar a carta da caixa de correio e o carteiro passar, né? Porque, não sei se deu certo, vou fazer de novo, tal, não sei o quê. Então, gente, você fez? Fiz. Fez direitinho? Fiz. Os pré-requisitos estão presentes? Estão. Você colocou detalhes daquilo já acontecido na tua visualização? Sim. Se emocionou? Sim. Soltou? Sim. Está feito. Acabou. Agora você pode fazer outra, né? Mas a mesma, eu não vejo muito porquê, porque já foi feito, né? O problema é a gente crer, ter essa fé, ou essa consciência, ou essa certeza de que foi feito, né? Então a gente quer fazer umas 3, 4 vezes para dar sorte, quer dizer, para ver se o negócio realmente, né? Bom, e aí a gente chega no quarto e último, digamos, movimento dessa orquestra, dessa música, né? Que é ação. Porque, tudo bem, eu fiz, né? Eu brinco, né? Com o pessoal sempre, né? Eu falo, se a minha esposa, por exemplo, né? Tinha antigamente uma música que falava moreno, alto, lindo, não sei o quê, né? Se a minha esposa fez essa criação mental, entrou pelo cano, né? Porque não deu muito certo para ela, coitada, né? Mas você faz a criação ou para ter um, um companheiro, uma companheira, de preferência para bastante tempo na vida, né? Que seja eterno enquanto dure o posto que é chama, mas que seja, né, longevo, né? Você fez tudo isso e agora você pode sentar e ficar vendo Netflix, porque se está feito, né? Alguém vai tocar a campainha, falar, seu Marcos, é o senhor que fez uma criação mental, que estava querendo alguém para a companhia, tal, não sei o quê. Ou então, você criou um emprego, né? Vai bater na porta, é você que estava procurando um emprego de não sei o quê, tal. Não é assim, né? A gente, é bíblico, né? Está escrito assim, batei e abre-ser-vos-ão as portas, né? Não está escrito que as portas estarão permanentemente abertas. Ela vai estar aberta para quem bater, né? O movimento, ou ímpeto, tem que ser nosso, né? Nós precisamos demonstrar para o universo o que nós queremos. Então, eu estou falando de emprego, de coisa. Pelo menos ajeita o teu histórico no LinkedIn, né? Antigamente eu falava na palestra, faz um currículo legal, mas se você mandar um currículo vai ser difícil. Então, arruma o teu LinkedIn, né? Capricha ali na descrição, seja honesto, né? Ou você está querendo um companheiro, uma companheira, né? Alguém para dividir a vida contigo. Bom, dá chance, vai em algum evento, né? Vai, por exemplo, numa palestra na loja, na Rosa Cruz, vai num. Quer dizer, sai, convive com as pessoas, dá uma chance também para a vida, né? Porque a gente acha que vai acontecer. Acontece, só que a gente tem que estar atento aos encontros e desencontros da vida, né? Então, você precisa dar uma chance para a vida, né? Eu lembro, eu conheci a minha esposa, quando eu conheci minha esposa, era uma festa de uma aluna, eu era professor de segundo grau, já faz muito tempo, né? E aí a aluna convidou para ir no aniversário e tal. Eu falei, não vou, não sei e tal. Mas acabei indo.
E essa aluna era amiga da minha cunhada menor, da irmã mais nova da minha esposa, que fez a minha esposa levá-la nesse aniversário. E como só tinha gente mais novinha, né? A gente chamava antigamente de cocotinha, né? Só tinha gente mais nova. Os únicos que tinham mais ou menos a minha idade e tal, era eu e ela, né? A gente tinha 28 anos, 27 anos, né? O resto era tudo 13, 14, 15. E aí a gente começou a conversar. E papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. E a gente casou, né? E estamos juntos, já faz 40 e tralalá de anos, né? Então, mas se eu não tivesse ido, sei, talvez, ou se ela não quisesse ir. Então, a gente precisa colaborar um pouco com o universo, sabe? A gente precisa também dar uma certa chance para o universo. Então, só recapitulando, né? Para a gente fazer esse processo de criação mental, lembrando sempre que é modificar o que existe e não tirar coelho da cartola, né? Tá? A gente tem que elencar o que a gente quer, escolher o que a gente quer, né? O que a gente quer precisa ser construtivo, o que a gente quer precisa ser factível, precisa ser possível, né, de realizar com os pré-requisitos. Existem pré-requisitos, né? Tem que ser relativamente altruísta. Quer dizer, você vai fazer algo para você, mas de preferência que beneficie mais alguém, né? Aí, isso elencado, tal, vai atrás do âmago do seu desejo. Quer dizer, não o lugar comum de eu quero emprego, eu quero viajar, eu quero felicidade, eu quero segurança. São aqueles sentimentos que estão por trás do seu desejo. E cria uma pintura na tela, no fundo da tua mente, que retrate isso acontecido, mas sem você dizer, né, que nem emprego, agora eu consegui o emprego que eu queria. Mas e se for bom você ficar onde você está e só mudar as condições? Você também serve, né? Então, agora eu estou feliz com o que eu faço, né? Que é o que a gente quer, né? Faz, coloca os 5 sentidos e emociona, se emociona. Quando se emocionou bem, está achando que aquilo lá é seu, essa figura é sua, é minha cria, tá? Solta. Toma uma inspiração, expira, se for da vontade de Deus e do meu merecimento. Palavra mágica. Está feito, tá? E aí, ação. E aí, dê chance para o universo, para as coisas se realizarem, né? Então, se exponha, se relacione, né? Tá? Esses são basicamente aquilo que a gente precisava saber de criação mental, né? Eu espero que tenha sobrado, né, pelo menos uma criação e que vocês tenham já decidido o que o que representa, que figura, que tela mental pode representar o âmago do seu desejo realizado, né? Então, nós vamos fazer um experimento onde vocês vão, cada um de nós vai criar essa tela mental, né? Vai lembrar de colocar os 5 sentidos objetivos, tá? E aí vamos nos emocionar, ficar felizes, emocionados, está acontecendo, né? Aí vamos tomar uma inspiração, expirar o ar e mentalmente vamos dizer: for da vontade de Deus e da vontade e do meu merecimento, está feito. Tudo bem? Vamos fazer um pequeno, bem pequenininho experimento? Então, Até Márcio Rogério, com pois não. licença, o Frater Elton vai colocar uma música para você de fundo, né? Muito Como você tinha obrigado. sugerido, ok? Sim. Vamos lá.
Abaixa um pouco. Joia. Então eu vou pedir que cada um, né, feche os olhos, né, se volte, né, volte-se para o seu interior, vá caminhando para dentro de si, em direção ao seu coração, com calma, serenidade, em paz. Tomem uma inspiração, exalem o ar vagarosamente. Vamos nos aquietando, vamos nos sintonizando conosco, tomando uma segunda inalação, expirando o ar vagarosamente. Nosso ritmo de sangue vai diminuindo. Vamos tomar uma terceira inalação, exalar o ar. E na quietude do nosso interior, vamos começar com esmero a fazer no fundo de nossa mente, a desenhar um quadro mental que seja o nosso desejo realizado. Não tenham pressa. Existe mais alguém junto com você nessa visualização? O ambiente onde a sua visualização está ocorrendo está quente, está frio. Sinta o cheiro no ar. Se for num bosque, sinta o cheiro de flores. Se for em casa, sinta o cheiro de uma comida fresquinha sendo preparada. Existe algum som nessa sua visualização? Não deixe que a sua imaginação se perca. Continue desenhando esse quadro com esmero, com cuidado, porque é a sua visualização, é a concretização de algo que você quer. Agora que já colocamos todos os 5 sentidos nessa visualização, nesse quadro mental, vamos nos emocionar. Emocionem-se, porque aquilo que você quer está acontecendo. Emocione-se. Que alegria saber que aquilo que eu desejava em minha vida está acontecendo nesse instante. Emocionem-se.
emocionem-se, não deixe esse quadro mental escapar. Deem vida a ele, colocando toda a sua emoção e alegria. Nossa tela mental está linda, está perfeita. Traz a nossa emoção. Mas agora chegou o momento de deixarmos partir, de deixarmos esse quadro mental que tem vida partir para o mundo mental. Vamos todos tomar uma inalação. Exalar o ar e junto, exalando a nossa visualização. E repitam comigo. Mentalmente. Se for da vontade de Deus e de meu merecimento, está feito. Foi feito. Obrigado, Deus de meu coração, Deus de minha compreensão. Vamos agora voltar à nossa mente objetiva. Vamos vagarosamente voltando para o nosso exterior. Podemos mexer os pés, mexer as pernas, os braços. Vamos mexer a cabeça e abrir os olhos, cientes de que aquilo que queríamos foi feito, foi realizado. Só resta agora que cada um execute a quarta etapa, ação, trabalho. Então, eu desejo a todos um excelente trabalho, né? Para que a sua visualização, a sua criação mental, de fato, possa se materializar no mundo das formas. Muito obrigado, agradeço a todos e desejo muita paz, muita harmonia, muita felicidade e sucesso. Obrigado, Sora. Nós que agradecemos. Marcos Rogério, nossa, relaxei muito até. Foi muito bom. E se você quiser, não sei se você quer abrir para alguém algum questionamento, se alguém tem Acho que tem alguma alguém com a mão pergunta. levantada faz um tempão. Tem. Vamos ver aqui. Marden Douglas. Se você tiver algum questionamento, algum comentário que quiser fazer, ou se foi acidente, avisa. Aí tem E também tem Wellington. O Wellington Bruno Valim. Wellington, enquanto o Marden não fala, você pode fazer seu comentário aí ou sua pergunta, por favor. Oi, Sora, boa noite. Boa noite. A minha questão é a seguinte: quando os pensamentos, quando a gente tem uma questão
como a gente julga, às vezes, ela não ser boa para ambos os lados. Porém, um lado justifica não ser boa, porque tem princípios, e mais um outro lado de ser boa e faz o pensamento positivo para acontecer, né? Nesse caso, eu considero que ser bom ou ruim? Porque se for ruim, não vai acontecer, né? É, Conseguiu me entender? eu não sei se entendi totalmente, mas a mesmo fato pode ser bom ou ruim, é isso? Ele é bom na minha perspectiva, porém, na perspectiva da outra pessoa, que pode ser não ser boa, entendeu? Não, Por atingir outros méritos que ela julga mas ser positivo. eu te digo, opa, até alguém está falando junto aí. Por favor, fechem aí o áudio, só para a gente ouvir aí o Frater Marcos Rogério vai responder. Vamos. Então, eu te diria o seguinte, tem que ser. Cara tinha para vender. Seria Cascavel. Era um estoque. Você consegue fechar daí, Ivan? Estou fechando. Só cuidado para não fechar o C, que nem eu fiz, tá? Não, mas se Aham. você colocar em cima da pessoa ali, em cima Aham. do ícone, você consegue. Pronto. Tá. E então, eu te diria o seguinte: primeiro, você está fazendo uma criação mental de algo que você deseja. É esperado que isso possa beneficiar mais alguém. Mas você está criando o que você quer, não o que o outro quer. Tá? Mas acontece o seguinte, Frater, desculpa interromper. Pois não. O, o outro não pensa dessa forma porque vai atingir algo que ele julga ser correto, entendeu? Mas no geral seria positivo. Só que na defensiva da pessoa, a pessoa acha que não é certo e quer continuar daquele jeito, entendeu? Não, mas aí você tá querendo entrar no livre-arbítrio da pessoa. É. Isso. Não, não E funciona. assim não. Assim não É, dá certo. é o exemplo Tá? que você deu do meu braço, né? Exatamente. Mesmo sendo ruim. Mesmo sendo qualquer coisa. Veja, ninguém pode fazer algo por outra pessoa ou para outra pessoa, a não ser que a outra pessoa permita. E mesmo assim, não é você que faz, é ela que faz a si própria. Entendi. Quer dizer, existe um guardião em cada ser humano, né? A gente poderia chamar de guardião, que impede com que outros ah, influenciem a gente. Agora, é claro, se você está. Por que que, por exemplo, você já viu aqueles experimentos ou aquelas ações de voodoo ali da Haiti e tal? Aí Uhum. alguém vai dizer para você, "Ah, funciona mesmo. O cara faz o bonequinho, espeta lá o bonequinho, tal, e funciona. E eu acredito que funcione. Mas funciona por quê? Você Porque acreditou? a pessoa que recebe o bonequinho, né, ela acredita que aquilo tenha poder, tá? E aí ela ouve à noite os caras batucando, os caras fazendo rituais e não sei o quê. É para mim. Então eles estão lá, o bonequinho já veio, tá? Então ele se envenena. Não é Aham. o outro que tem poder, mas ele, achando que o outro tem poder, envenena a si próprio, né? Sim, sim. Tá? O meu pai Entendi. contava muito que na época da guerra, Segunda Guerra, tinham alguns experimentos, não sei se era do Japão, não sei, que pegavam um cara, né, e amarrava o cara com as mãos para trás, e aí chegava um médico, tal, que ele achava que era um médico, não, vamos cortar a veia dele aqui, né, no pulso, e vamos ver quanto tempo ele aguenta, né? Aí o outro, mas você vai cortar, o cara vai morrer, não, será que vai morrer? Não vai morrer? Tá. E aí eles passavam um negócio aqui no pulso e começava a pingar num balde atrás. Só que era água que estava pingando. Mas, Simulando ó, mas agora sangue. está saindo muito, cara. Aí agora, o cara está perdendo sangue demais. Tá? E os relatos que existiam naquela época diziam que alguns chegaram a morrer. Né? Por quê? Porque a mente é poderosíssima. Né?
A mente sim, tudo é mental, não é escopo dessa palestra, mas existe, né, um livro bastante interessante que é o Kybalion, né? sim, Que, conheço. então, que é vamos dizer assim, um resumo das teorias herméticas, que o primeiro capítulo, a primeira coisa é: o universo é mental. Mental. Aliás, desse Kybalion, o que você pode concluir é o seguinte, que a criação, né, está acontecendo na mente do Criador, tá? Não fora da mente do Criador. Portanto, nós somos resultado de sinapses na mente do Criador, né? Sim, A criação, o mundo como ele existe na ideia, né, das teorias herméticas, não está fora, está na mente do Criador. Assim como o mundo que nós acreditamos está dentro de nós, né? Aquilo que a gente vê, na realidade, a gente não vê. São vibrações que nós temos aqui um transdutor, um transformador chamado olhos, visão, que transforma essas vibrações desse espectro em corrente elétrica, leva pelo nervo óptico até o cérebro e no cérebro decodifica e cria uma imagem. Assim também com a narina, assim também com o ouvido. Então, todas essas vibrações que entram por esses cinco equipamentos, vamos dizer assim, tá? Elas fazem com que a realidade aconteça dentro da nossa mente. A realidade não está fora, ela está na mente. Por isso que a criação mental funciona, entende? sim, Que a realidade é a mente, né? sim, sim. Mas fazer mal para o outro, você nunca vai conseguir. Ah, sim. Mesmo, E, essa era a minha e ao dúvida, mesmo eu contrário, julgando ser bem, né? não, Mesmo eu julgando, seria um pensamento criado por mim, na verdade, como o senhor falou, é a livre-arbítrio, né? ó, uma das perguntas, talvez a única que Jesus não respondeu, né, foi que etis veritas, né, o que é a verdade, né? Porque a verdade é a verdade de cada um. Porque como cada um de nós conhece uma parte do todo, mas não conhece o todo, né? E cada um de nós está num ponto de vista diferente do todo, um está de frente, um está de lado, outro está não sei o quê. Então, todos nós temos uma visão distorcida do todo, ou incompleta, né? Tá? Então, a visão do todo seria juntar a visão individual de cada ser, e mesmo assim, né, a gente ainda não teria o conhecimento da função de cada peça se relacionando com a outra. A gente juntaria todas as peças, mas a função conjunta, né, a gente não teria. Esse é um dos grandes, digamos assim, acusações para a lógica cartesiana, né? Porque existe uma verdade, existe toda uma ciência e tal, e ela foi fatiada, né? Um só estuda a mente, outro só estuda o fígado, outro só estuda o estômago, outro só estuda na engenharia o eletro, mas não estuda não sei o quê. Quer dizer, a gente tem partes, né? Porque foi tudo Uhum, fatiado, achando que conhecendo as partes você conhece o todo, o que é mentira, porque o todo é maior que as partes, né? sim. Espero Obrigado, ter Frauter. respondido. Sim, Deu para sim. Obrigado. responder. O próximo na minha lista aqui é o Bedran. Frater Marco Rogério, antes de mais nada, muito obrigado pela explanação, pelos experimentos. Trouxe uma saudade enorme das nossas edições mais antigas, com a história do carteiro, como eu lembro delas muito bem, É, Frater. E eu vou ser breve, eu gostaria de sugerir aos presentes que se interessaram por esse aspecto da interação da nossa mente com tudo que há, não é? A nossa capacidade de utilizar esse aspecto, vamos chamar de plástico, moldável do universo, mas que precisa tanto da nossa interação e da nossa ação, como ficou visto, para é uma espécie de corolário. É a mesma mente atuando sobre o mesmo escopo, mas tem um trabalho de uma grande psicóloga, uma pesquisadora, que eu gostaria de recomendar, tem me marcado profundamente a vários membros de nossa ordem, por causa da ressonância com esses princípios de interação da mente
só que no trabalho dela muito voltados para o corpo. Como membros da antiga e mística Ordem Rosa Crucis, muitos de nós aqui, os interessados, com certeza polarizam a querer conhecer sobre isso, começam a investigar. Existem fenômenos que a medicina reporta, mas me parece que ainda tem muito o que saber como funciona como a somatização. Uma criança volta com febre muito alta da escola, foi vítima de bullying, está com medo. Um susto grande, eu presenciei um caso no meu trabalho de um rapaz de 27 anos que depois de quase perder a esposa, ficou com a cabeça inteiramente grisalha, mais do que a minha barba, e muito rápido. Então esse tipo de trabalho, a doutora Ellen Langer criou o termo há quase 30 anos atrás, que hoje está sendo muito abusado, esquizoterices, armadilhas para enganar as pessoas, que chama-se em inglês mindfulness, o uso completo da mente. Tem até alguns artigos na página da Rosa Cruz, ou cursos, alguma coisa assim. Mas esse livro, que significa, foi traduzido e tem em português, pelo termo de atenção plena, o que eu achei um pouco reducionista, não é? Já que a atenção é só um dos atributos da nossa mente, ele trata de uma maneira muito clara e muito didática para nós que não somos da área de ciência dela, e cita experimentos de interação muito interessantes para nós, membros da ordem, interessados nesse aspecto, em que ela acaba comprovando por experimentos usando o método científico em grupos grandes de pessoas em variados ambientes, asilos, hospitais, hotéis, em que as pessoas, utilizando o foco mental, alteram significativamente a sua saúde, incluindo a sua longevidade. Sobre esse aspecto, no primeiro livro já tem um que é específico sobre isso, chamado Relógio Andando ao Contrário, né? É o nome da obra, não fica uma palavra só em inglês, que é quando ela ajuda as pessoas a recuperarem perspectivas de vida e saúde, quebrando paradigmas, ideias cristalizadas do que é velhice, e isso muda bastante a vida delas. Mas em asilos vários, assim, com várias experiências, só o fato de deixar as pessoas decidirem onde receber visitas, o que comer no dia, que roupa trocar, interagir novamente, medido ao longo de um espaço de tempo expressivo, né, a pesquisa dela tem décadas, aumentou a média de longevidade daquelas pessoas, para não falar na qualidade de vida. Então, como veem, as presentes também, essa capacidade da nossa mente de interagir com o que chamamos de realidade, ela é um campo farto de estudo e que, quando se utiliza a experiência milenar de uma organização como essa, em que nós vamos aproveitar o longo e repetido teste da forma como o nosso querido irmão demonstrou aqui conosco a prática, ela é estudada de maneira muito objetiva, muito consistente e sempre revisitada com acréscimos, como é mister nessas escolas que têm essa estrutura. Fica essa sugestão, pedindo que tenham mesmo muito cuidado. Existem muitas obras com o nome Mindfulness ou Atenção Plena que tem absolutamente nada a ver com a pesquisa seríssima de caráter científico, muito elogiada, da doutora Ellen Langer. Ok? Era isso. Muito obrigado mais uma vez. Foi maravilhoso. Mais do que revisitar, foi um iluminar de coisas que eu achava que sabia um pouquinho, e veio clarear e dar novo ímpeto e esperança em muitas coisas que eu, nessa idade, ainda tenho para criar. Paz Que bom, profunda. paz profunda. Muito obrigada, Frater Bedran. Eu acho que não tem mais ninguém. Eu acho que a gente pode encerrar. Podemos? Só Nós, agradecer. nós vamos Marco, deixar essa palestra, a gente vai disponibilizar no YouTube assim que possível, né, no nosso canal, tá? E, Frater Marcos Rogério, você quer finalizar algumas palavras? Gratidão.
Obrigado. Eu Gratidão. quero... Rogério, para variar, como sempre, fantástico. Gratidão. Gente, deixa ele Boa se noite, Paz despedir, deixa ele Profunda. dar as últimas palavras, aí a gente entra. É bom ter amigos, né? Os amigos, né? Mas eu realmente quero agradecer profundamente essa oportunidade, né, de conversar com fráteres, sorores, amigos, convidados, né, e chamar a atenção para que esse é um pequeno, é uma pequena porção de tudo aquilo que a gente pode usufruir, né, dos ensinamentos Rosa Cruzes, né? Então, eu convido realmente a todos que tiverem interesse que vão nas páginas, né, tanto da loja como das páginas da grande loja de língua portuguesa, e vejam, interajam na loja, frequentem, deve ter as meditações abertas, então usufruam disso, é para não membros também, não é? Então, é isso, agradecer e me colocar à disposição sempre. Obrigado. Muito obrigada mesmo, Frater Marcos Rogério. Nós tivemos mais de 100 pessoas que foram caindo, umas entrando, outras aqui, você pode. E foi assim, acho que foi um sucesso mesmo a sua palestra, muito boa mesmo. Espero que a gente consiga até repetir, né? Algum outro tema aí. E já que estava todo mundo falando gratidão, eu vou propor a todos que eu vou fazer um 3, 2, 1 aqui, todo mundo abra os seus áudios e a gente fala gratidão ao mesmo tempo. Vocês concordam? Claro, Então Sora vamos Johnny, lá. um Todo momentinho, mundo por com... gentileza. Sora Johnny, só Oi. para dizer que a recomendação do Frater Rogério de conhecer mais, a gente procurou facilitar e colocamos no chat um link do que a ordem chama a Câmara Externa. É excelente para conhecer a Rosa Cruz, atendendo a recomendação do nosso palestrante. Vamos lá, Sora Johnny, muito obrigado. Vamos lá. 3, 2, 1. Gratidão! Tsunami de gratidão. Muito obrigada a todos pela presença, gente.